Meu nome é professora Maria Lúcia, eu faço parte da equipe de professores do Colégio Sul-Americano. E hoje nós vamos estudar sobre geografia do quinto ano, parte do conteúdo da AV2, continuando o módulo 1. Então, hoje o nosso estudo é da página 267 até a 270, que vai falar sobre a chegada dos estrangeiros e também a formação do povo brasileiro. Bom, quando nós começamos a formação do nosso povo brasileiro, nós recebemos uma grande quantidade de portugueses e eles utilizavam a mão de obra escrava, como nós já vimos anteriormente. Então, todas as tradições e costumes que nós temos hoje em dia são desses povos que ajudaram a formar a nossa população. Então, os escravos eram trazidos da África e eles sofriam muito castigos físicos, alguns chegavam até a morte. Eles vinham em navios negreiros ou tumbeiros. E quando esses escravos eles já não suportavam mais a escravidão e o sofrimento, eles fugiam, esses povos africanos, eles fugiam para os quilombos. E nessa forma de fugir era uma forma de resistência da escravidão. E essa resistência fazia com que eles formassem uma comunidade, que era a comunidade quilombola. Então, esse período foi um período marcado por muita violência e castigo físico. Qual foi o contexto da imigração no Brasil? O que fez com que tantos estrangeiros viessem para o Brasil? Então, a imigração ela foi incentivada primeiro pelo fim do tráfico internacional de escravos. Então, nós tínhamos os escravos que vinham da África e algumas leis foram criadas para promover a emancipação desses escravos. Uma delas, em 1850, foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei proibia o tráfico de escravos, proibia que os negros fossem trazidos da África e entrassem no Brasil. Mas só que essa lei não adiantou muito. E a partir daí foi criada a Lei do Ventre Livre. O que foi a Lei do Ventre Livre? Nessa lei, em 1871, decretava que todas as crianças nascidas a partir dessa data seriam livres. Mas como? Como que uma criança recém-nascida vai viver sozinha? Então, essa lei também não adiantou nada. Em 1885, novamente os abolicionistas fizeram uma nova lei, que foi a Lei dos Sexagenários. Essa lei decretava que todos os escravos a partir dos 60 anos seriam livres. Mas olha só, se os escravos trabalhavam dia e noite, tinham pouco descanso, uma alimentação ruim, eles mal chegavam até a idade dos 40 anos, porque eles sofriam muito. Então, como que ia libertar um escravo a partir dos 60 anos? Então, essa lei também não funcionou. E aí veio a Lei Áurea, em 1888. Com essa lei, todos os escravos a partir desta data seriam livres. Bom, os escravos foram libertados, mas a partir daí, o que aconteceu com esses escravos? Quem que ia trabalhar nas lavouras de café? Então, o governo português incentivou a imigração, Então vieram os europeus. Eles vieram da Itália e vieram de várias partes da Europa, além de Portugal, Alemanha e França. Então, esses estrangeiros, eles chegaram aqui, para formar também a nossa população. Então, é uma grande mistura de culturas e características físicas de diversas partes do mundo. Então, nós temos os índios, portugueses, africanos, árabes, italianos, espanhóis, alemães, japoneses e muitos outros povos que ajudaram a formar a nossa população. Porém, dentre todos esses povos, pode destacar 3 nações que foram fundamentais na origem do nosso povo. Primeiro, os europeus, os africanos e os indígenas que aqui já habitavam. Então, esses 3 povos deram as características que nós temos hoje nos nossos costumes, que são os principais povos formadores da nossa população brasileira. No século XIX e XX, a chegada de novos imigrantes. Então, a partir do século XIX, o Brasil passou a receber novos imigrantes vindos principalmente da Europa.
A imigração se explica pelas grandes transformações socioeconômicas pelas quais a Europa passava. Bom, o Brasil tinha acabado os escravos, não podia mais trazer escravos para cá. E a Europa passava por uma grande transformação. A mudança, né, das pessoas que trabalhavam no campo pelas máquinas. Então, muitas pessoas ficaram desempregadas naquele período. E esse desenvolvimento, o desenvolvimento da industrialização, fez com que eles ficassem em excesso no trabalho. Não tinha como ganhar dinheiro. E aí, nesse período, o Brasil se interessava pela imigração. Por quê? O governo português viu uma grande oportunidade de trazer essas pessoas para cá, para que elas pudessem trabalhar em vários estados brasileiros. E com isso, trazendo para nós a mão de obra livre, e não seria mais a mão de obra escrava. Essa daí, gente, foi a nossa aula hoje sobre a chegada dos estrangeiros, tá ok? Fiquem ligadinhos, porque nós vamos ter tarefas. Então, nós vamos ter a tarefa da página 270 da apostila, tá ok? Não se esqueçam de estudar e até a próxima. Tchau, um beijo!